Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Nós estamos entrando no ar a partir de agora com mais uma edição da Atualidades Pampa. Atualidades Pampa deste dia 6 de fevereiro de 2020. As notícias são muitas. As que normalmente pontuam mais ainda são coronavírus e, como sempre, algumas coisas ou dos tribunais, da justiça, crimes, enfim, que são as coisas que mais acontecem. Eu sei que você está aí, ou no interior do estado do Rio Grande do Sul, ou no litoral, mas você está curtindo e participando do nosso Atualidades Pampa. Pois entre as notícias, as piores notícias dessas últimas horas, está a morte de um rapaz, de um jovem, ali na orla do Guaíba. Pois a polícia continuou investigando, continuou falando com algumas pessoas e, através de uma testemunha, já mudou a versão de que teria sido um assalto, porque tinham roubado a carteira dele, enfim. Na verdade, o delegado está trabalhando com homicídio num primeiro momento. Já prendeu 2 suspeitos, baseado nas declarações do Gari, que viu saírem do parque e depois voltarem, enfim, o que mostra que o rapaz recebeu o tiro na cabeça, na testa, perto do carro, porque ele veio correndo de dentro do parque. Então, Dalmas, que era gerente de um hotel aqui no bairro da Cidade Baixa, tinha 34 anos e foi sepultado nesta quinta-feira no cemitério luterano aqui de Porto Alegre. E a polícia continua investigando. Mas são muitos os assuntos ainda que serão tratados aqui. Vamos dar uma conferida nos outros? O presidente Bolsonaro nomeia um novo ministro de integração regional e o nome não é bom. STF veda a reaposentação e a desaposentação. Aumenta o número de denúncias de violência física e moral em todo o país. O impacto da depressão e da ansiedade no ambiente de trabalho e o preço da omissão. Jornalismo investigativo. Eu vou provar numa análise que um mendigo de rua, de semáforo, ganha mais que o engenheiro civil no Brasil. Afinal, por que os filmes sobre os crimes de Suzane von Richthofen têm causado tanta polêmica e críticas aqui no Brasil? Se fosse só tanta polêmica e crítica, mas está fazendo seguidores, está fazendo outros exemplos, né? Que é o que se vê lá. É verdade, em São Paulo, aquele crime bárbaro, né? Daquela moça que, junto com a sua namorada e mais o primo, mais os amigos, está mais enrolada do que no popular papel higiênico, né? Porque... e eu, desde o primeiro momento que eu comecei a observar isso, me veio exatamente... As pessoas agora, eu acho que pensam que vão ser Suzane Richthofen, que vão para a prisão, porque a Suzane Richthofen se transformou numa estrela, né? Numa estrela. Ela, de uma filha, de uma maluca, de uma assassina, se transformou numa estrela. Pois, a senhora me permite? Claro, pois a senhora tocou exatamente no cerne da questão, dona Magda. A questão da Suzane von Richthofen como criminosa e a pessoa envolvida, né, com o caso, e as obras a respeito dos crimes, né, que estão sendo produzidas, agora estão para estrear, porque na verdade são 2 obras, né? É um filme sob o ponto de vista dela e o segundo filme com os mesmos atores, até numa estética bastante interessante, cinematograficamente falando, sob a visão de um dos cravinhos. Só que desde que veio à tona, para a gente relembrar, né, faz 17 anos que o caso, né, já aconteceu, no dia 31 de outubro de 2002, para ser mais específico. Duvido que alguém não saiba do que se trata. Mas vamos resumidamente. Exato. Né? Suzane, junto com seu namorado e seu cunhado, né, que ficaram conhecidos como os irmãos Cravinhos, que eu até hoje, isso é curioso, eu não sei quem é um, quem é outro no fim da história. Eu também não adianta nada, porque não vale nenhum tostão furado. Pois é, aí exatamente, a senhora está indo no caminho... Dona Magda está bem. Hoje eu estou afiada, hoje eu estou afiada. Hoje eu estou a fim de ser desafiada. O caso volta e meia é relembrado, porque ela está envolvida com as saidinhas, aquela coisa toda. Pois muito bem. Essa história acabou se tornando aí alvo de reportagens, livros e agora será contada em filmes, né? Foi anunciado, então, né, foi anunciada a produção
e a polêmica se deu, né? Muita gente se manifestou, obviamente, contrária. Muita gente, por exemplo, alguns comentários que eu separei. Um filme sobre o crime de Suzanne von Richthofen, acho bizarro e triste isso. Dar ibope para uma criminosa fria que matou os próprios pais só no Brasil mesmo. Pois bem, essa frase, só no Brasil mesmo, é que tem motivado a discussão que eu fiz questão de trazer aqui à bancada, né, para que a gente debata. Não é só no Brasil. Na verdade, é uma tradição cinematográfica. Sim. A ideia de transformar em obras, algumas até documentais, grandes crimes, né, que acabaram ganhando repercussão, coisa muito grande. Por exemplo, quem não acompanhou o seriado recentemente, acredito que até alguns não, mas recentemente de bastante sucesso na Netflix, sobre os crimes de O.J. Simpson. Né? Então nós tivemos todo um seriado acompanhando. Nós temos um caso tão gritante quanto, eu até fiz questão de separar, também em cartaz na Netflix, que é uma série que se chama Bandidos na TV. Wallace Souza, o apresentador acusado de matar em busca de audiência. Virou uma série horrível, né? Recente. Esse cidadão teve o seu mandato cassado, ele se tornou político, teve o seu mandato cassado em 2009, porque ele liderava uma organização criminosa. Né? Ele era um apresentador de programa, tipo esses, né? de policiais, né? Esse programa policial. E na falta... Como o Marne Barcelos, a vida inteira. Isso. E ele produzia a matéria. Ele Ele já tá faltando morte, não tem nada para cobrir, ele mandava os comparsas dele matarem. Pois muito bem, né? Afinal, por que a discussão e por que o brasileiro tem a dificuldade de separar o crime que aconteceu, já foi julgado, houve a condenação, se a gente concorda ou não com a decisão da justiça, esse é um outro ponto, mas quando isso vira uma obra literária ou uma obra cinematográfica. Causa mais polêmica quando se trata de algo cinematográfico, o que destoa completamente da realidade. Quem não assistiu o Massacre da Serra Elétrica? Sim, é um filme sobre um crime. Quem não assistiu o filme Monster, aquele com a Charlize Theron, aquele filme é sobre um caso bárbaro de um crime real que aconteceu. E eu fiz uma pesquisa breve de tarde e cansei de encontrar filmes sobre resumo, que nós não claro, nem vou citar, mas tem filmes aqui, Almas Gêmeas é um filme também sobre um assassinato, o filme Pânico é sobre um caso real, o filme A Troca, o Livro Secreto do Jovem Envenenador. Bom, tem filmes aqui à torto e à direito sobre crimes bárbaros que chocaram a sociedade em geral e que em outros países as pessoas conseguem entender que uma coisa é uma coisa e outra é outra coisa. O relato cinematográfico, ou às vezes literário, sobre um fato que já aconteceu, já foi julgado, condenado, não tem nenhum propósito de transformar em artista. Talvez o brasileiro não goste de que isso aconteça, porque ele se identifica. Sim. Basta ver o goleiro Bruno tirando selfies, sendo aplaudido por clube. É o cidadão que torna o criminoso alguma, e não a obra. Não. Então, naquilo de ficar brabo com o carteiro ao invés da mensagem, ele bate no carteiro porque o carteiro trouxe a conta dele e aí ele fica brabo com quem lhe trouxe a mensagem. Né? Então, tem gerado... Primeiro que a produtora se manifestou, né, em alguns pontos, dizendo que nem ela e nem eles tem absolutamente nada a ver. O filme é documental, é todo baseado nos depoimentos e nas investigações. Nenhum deles vai lucrar absolutamente nada, pelo menos no que diz respeito por parte da produtora. O filme foi todo produzido de forma privada, não teve nenhum recurso público, né? Então foi do bolso da produtora, do bolso dos diretores, que garantiram aí que a produção seria levada a cartaz, né? Então, a discussão que está se dando é isso. Acabou tomando rede social, essa briga, né, um versus o outro, e o brasileiro com essa dificuldade de aceitar e sem juízo de valor, por favor, né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro por aceitar ou não aceitar, mas existe uma parcela muito grande de brasileiros que tem essa dificuldade de separar a obra do fato real. E aí, infelizmente, se a gente parar para pensar, você citou os crimes agora, os crimes, né? Dessas moças, quer dizer, é a história que se repete. Ou é a história que está sendo contada sobre algo que sempre aconteceu, né? Porque é a eterna discussão da arte imita a vida ou é a vida que imita a arte, né? Então, a obra retrata algo que claramente acontece numa sociedade degenerada,
ou a sociedade se torna degenerada porque obras foram criadas. Eu tô mais para achar que a sociedade está degenerada. E aí as obras têm um Está prato degenerada, está muito difícil. Eu acho que muito menos do que a obra, muito menos importante do que a obra, porque eu me criei vendo filmes de relatos de casos verídicos e assassinatos serial killers e essas coisas, tu foste muito feliz em trazer. O que não pode passar para a sociedade é que se teme, esse que é o temor, eu imagino, sendo solidário àqueles que se resignam, é exatamente de que saia de bonzinho ou saia recompensado alguém que fez uma coisa tão odiante. A repulsa, não, por exemplo, temos que aumentar a discussão. O goleiro Bruno teria ou não teria direito a voltar a jogar? Porque se ele está dentro da regularização da pena, se eu sou marceneiro, eu depois que cumpro a minha pena não posso voltar a ser marceneiro, então, teoricamente, o goleiro Bruno, se era goleiro, ele poderia voltar a ser goleiro. Mas há uma repulsa da sociedade porque tu fica com a sensação de que ele fez tudo isso e voltará a ser um ídolo. Então, o limiar disso, disso, porque como eu digo, eu sou advogado, termina, volto, se eu cumpro a pena, eu posso voltar a advogar em todas as profissões. E a sociedade e os clubes estão vetando a chegada dele exatamente por um componente quando ele teórico. Então, a matéria ela é muito mais profunda ainda do que o simples cinema. Não, porque esse é o conceito, inclusive, de ressocialização. Né? Não é isso que se busca quando se... teoricamente é. De que o cidadão possa... Retorne ao seu convívio, ao convívio. A questão que me incomoda, por exemplo, é ver o Bruno sair na rua e as pessoas tirarem selfie com ele. Isso, lógico. Não é culpa dele, né? Exato. Ele voltar a trabalhar... Jamais imaginou que seria isso. Eu tendo a pensar dessa maneira. Me causa... Porque eu acho que o futebol tem um elemento a mais. Não é simplesmente ele voltar à marcenaria. Não sei, na minha cabeça... Sim, porque a marcenaria todos voltam e ninguém se importa. Exato. Né? Então o futebol tem ali daqui a pouco esse cara tá virando referência para uma criança, numa categoria de base. Exatamente. Essa é a discussão. Agora, esse medo de que ele seja idolatrado, né, o criminoso seja idolatrado e não simplesmente retratado, isso não pode se manifestar antes do filme ir ao ar. Vitorino. Né? Você tem que assistir o filme, então, e aí depois fazer suas críticas. Mas agora boicotá-lo com esse propósito... É que se transforma nesses filmes a coisa de acordo com o diretor. E aí eu acho que o Marconi tem razão. Os americanos entendem bem essa coisa. Muitos dos filmes lá recebem distorção. Tem um filme menor... Acredito que pouca gente assistiu. Eu me dei o trabalho de assistir porque ele recebeu uma crítica muito interessante do Los Angeles Times, porque conta um negócio assustador, que são os abutres. Sabe quem são os abutres? São aqueles jornalistas, fotógrafos de tabloides sensacionalistas. Quando eles não têm de onde tirar sensacionalismo, alguns deles pagam por crimes, pagam por situações vexatórias para que eles estejam lá. Alguns deles compram policiais para que, tão logo seja feita a denúncia, sejam avisados, cheguem antes e façam as fotos. O nome do filme se chama O Abutre, eu não lembro quem é o diretor. O ator principal me fugiu, daqui a pouco eu lembro o nome do ator principal. Mas assim, o problema de você retratar esses crimes famosos é de que lá está o diretor. E aí entra a coisa da liberdade que eu prezo. Por exemplo, essa moça que foi indicada lá ao Oscar, ela enxergou um negócio que não existiu, fez uma obra de ficção. Bom, mas ela pagou do bolso dela o filme, então ela tem o direito de fazer o filme. Se tem que culpar, culpa quem está comprando, quem está apoiando a ideia dela. Vamos adiante. Esse caso da Suzanne von Stoffelen, se quiserem fazer um filme retratando ela como santinha, o sujeito paga, usa o dinheiro dele, é um direito, é liberdade. Liberdade artística e liberdade de criação. Agora, que seja resguardado o direito das pessoas atingidas. Por exemplo, o filme La Marca, por que não conseguiu estrear no Brasil ainda? O Wagner Moura fez um discurso dizendo que o problema que é o Bolsonaro, que é nazista, que não sei o quê. Babaquice, a produtora veio e desmentiu eles. Não, é que a gente tem que acertar uma grana lá, tem um negócio que tem que acertar, né? Então, assim, a produtora está devendo, coisa e tal. Mas o Wagner Moura, esse que é outro babaca, que fala do Brasil, mas mora ele, os filhos, a família, cachorro, papagaio, mora tudo em Los Angeles, né? É contra o imperialismo americano, mora em Los Angeles, tá lá. Viu, seu Wagner? Então, assim, o filme La Marca, por exemplo, transforma em herói... Marighella, desculpe, Marighella. Transforma em herói um terrorista.
terrorista, assassino que matava até os colegas. Por exemplo, o Então, Diário de Motocicleta, aquele que é sobre Che Sim, Guevara. só que ele esse romantiza um psicopata assassino. Um Só que, assim, genocida. eu defendo o direito de você fazer o filme que você quiser, dando a versão que você quiser, se você fizer com o teu dinheiro. Eu não quero é que peguem dinheiro público nisso. E o filme Marighella foi feito com dinheiro público. Então essa é a minha queixa. Quer fazer o filme sobre o que faz, recebe classificação, 18 anos, ou pornográfico, seja o que for, faz o filme que quiser. Eu fiz mas um teste. Não com dinheiro público. Deixa eu fazer uma observação aqui para ver, para contribuir. O nosso telespectador Gabriel, ele e a Kelly, que são de Farroupilha, estão assistindo o programa, e ele diz o seguinte: quem não lembra do caso do ônibus 174 no Rio? Esse caso teve um filme e um documentário. Este último que debatemos na aula de Sociologia, na qual o sensacionalismo da imprensa na cobertura fez com que a polícia não agisse rápido, ocasionando o desfecho que todos sabem. É o bom uso da obra. Eu fiz um teste, assim, como eu estava disposto a tocar nesse assunto e trazer o tema, hoje durante a tarde eu estou conversando com algumas pessoas sobre filme. Eu perguntei, viu o Zodíaco? Cara, Zodíaco, filme Zodíaco, não sei se todos já viram, ele invariavelmente, de quem assistiu, ele está no top 10 de filmes preferidos. E começamos a debater sobre o filme. O filme é excelente, tá? E toquei no assunto do filme sobre a Suzane. Inadmissível. Inadmissível. O filme Zodíaco é sobre um serial killer, um cara que cometia crimes terríveis de vida real e que o cinema colocou ele, né? E aí eu apresentei, quando eu disse isso pro cidadão, ele fez aquela cara de... Sabe quando para o carro e o cachorro tá lá dentro? O nome do ator de O Abutre é Jake Gyllenhaal. É um daqueles meninos da Brokeback Mountain. O nosso telespectador não é Brokeback Mountain. É que eu acho que a Suzane ficou estigmatizada porque ela virou um emblema de um sistema judiciário precário, de um sistema prisional precário, e soa como um deboche a cada saída em dia dos pais dela. Então ficou estigmatizado o nome dela. Tanto é que existiram várias outras pessoas que mataram os pais de lá para cá. E a gente se lembra do nome dela. Ela ficou estigmatizada. A Ristoffen se transformou na pessoa que deu certo depois que matou o pai e a mãe, gente. Essa que é a verdade. Por quê? Porque ela lá conseguiu uma namorada, casou, aí separou, depois casou outra. Virou liderança lá Desvirou, casou com um homem. Casou com outro. Ela tá em todos os... Ela virou uma celebridade. Passou no vestibular. Motivo de orgulho pros pais. Exatamente. Então, assim, ó... Aliás, na prova, ela matou a pau. Ela se transformou numa estrela. O ponto é punir o filme ou uma obra cinematográfica por tudo isso. Ainda mais que o filme se propõe a trazer justamente também a questão jurídica. Ele também aborda a questão da condenação, ele usa todos os depoimentos, ele é baseado, ele tem um caráter muito mais documental. Ele não é só uma obra, né, um filme de aventura, um thriller psicológico. Não, ele é uma obra documental. Tanto que ele tem essa estética diferente, são os mesmos atores, 2 filmes, um sob a visão dela e o outro sob a visão de sobre o assunto do filme da Suzane Richthofen, tem uma citação na Bíblia, em João 3:19. A luz, Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Viva e eficaz é a palavra de Deus. É o que tem. Eu não vi a relação. Desculpa, eu só vou... Deixa eu falar. Não, a senhora tem preferência. Obrigada. Eu queria falar que é o seguinte, ninguém é obrigado a assistir esse filme, tá? Se tu não gosta, se tu não concorda, se pra ti vai ser ruim, tu não é obrigado a assistir o filme. Independente de ter sido financiado com verba pública ou privada, é arte, é cultura, a pessoa tem direito de mostrar. O que a gente não pode é seguir a atriz como exemplo. Os jovens, o que está errado no Brasil, além do sistema presidiário, as leis que não ajudam em nada, é a educação. As pessoas são surtadas, largadas nas ruas, fazendo o que bem querem. E aí chegam a virar estrela de cinema porque cometeu um crime, porque deu um péssimo exemplo para os nossos adolescentes que já estão completamente perdidos na educação. É verdade. Dona Maida, só para finalizar e não me repetir, eu quero dizer assim, a pena, ela objetiva 2 coisas. Primeiro, reinsetar o infrator na sociedade,
sociedade, quando possível, mas também dar uma resposta à sociedade que se sentiu aviltada. E quando se vê uma pessoa que comete um crime deste tamanho, não ser punida, entre aspas, a sensação que nós temos é de que não foi feita a contraprestação em relação ao que ela causou à sociedade. E no caso da Suzane também ofendia e também chocou muito toda a sociedade, porque se trata de uma adolescente que era rica, filha de 2 psiquiatras, acredito até que eram psicanalistas, eram pessoas bem-sucedidas nas suas profissões. Então, então ela tinha toda uma estrutura, aparentemente, que geraria a ideia de que isso jamais aconteceria. Né? Então, isso também desmistificou e organizou a verdade sobre o que leva alguém a cometer um crime, que não é exatamente assim. Mas o que acabaria com isso, nesse ponto, hein, Chicão? Se fosse nos Estados Unidos, já tinha tomado a injeçãozinha, já entregava uma faculdade de medicina. Mas é que a gente está desviando um pouco do foco. Aí nós já estamos falando de outra coisa. Porque nós estamos desviando do foco. Independente, se fosse nos Estados Unidos, ela teria tomado injeção letal e ia virar filme da mesma forma. Né? É isso? Eu sei, como que não, crimes como esse tem aos montes lá. Só que lá eles não deixam virar manchete. Lá vira tabloide de Nova York vendido no Bronx. O O.J. Simpson virou seriado. Sim, mas o O.J. Simpson era um ator famoso, conhecido em todos os Estados Unidos. Mas foi um crime bárbaro. Sim, mas crime de pé de chinelo lá, amiguinho. É tabloide. Você morou nos Estados Unidos, sabe? Sim. Crime pé de chinelo é tabloide que é vendido no Bronx e em Coney Island. A 50 centavos de dólar. Aquele jornal que tu vira sangue assim, pronto. Não dá manchete. Columbine virou documentário. Sim, mas amiguinho, eram dois anônimos. Você não quer traçar um perfil dos tiros de Columbine com um crime desse da Suzane Richthofen. Por quê? Columbine envolveu atiradores, uma escola, dezenas de mortos. Era outro perfil. Um crime bárbaro. Outra característica. Sim, mas era outra característica. Não era um crime pé de chinelo de alguém que matou alguém, que matou o pai, matou a mãe. Lá eles matam o pai e mãe toda hora. Bom, vamos fazer o seguinte. Eles matam o presidente. Você participa do nosso programa através das nossas redes, como a gente se comunica com vocês, Instagram, @atualidades.pampa, YouTube, youtube.com/tvpampa, e você vai lá, do lado direito do seu vídeo, e clica naquela sineta que você recebe as notificações. Se for o Face, é facebook.com/atualidadespampa, onde você também pode acompanhar o nosso programa e fazer as suas considerações. O e-mail é atualidades@pampa.com.br, o WhatsApp 999-777-001. Pois não são poucos os pedidos, as perguntas, notícias sobre a situação de Marne Barcelos, sobre a sua saúde. Hoje pela manhã, a presidente do Hospital de Clínicas, doutora Nadine Clausel, uma cardiologista, em contato com a direção da casa, deu a informação, né, de que o estado do Marne consegue inalterado, ele vai continuar na CTI vascular do Hospital de Clínicas, onde ele permanecerá, a contar de ontem, 72 horas. É de praxe que isso aconteça para depois ver como é que a pessoa se desenvolveu, como é que desenvolveu, o que aconteceu, para depois fazerem uma nova avaliação. O Marne não está sedado, até proposital, não tem necessidade de sedá-lo, para que possam ver as suas reações, para que ele possa reagir de uma forma normal. Nós estamos em contato com a família dele. Ana, uma das filhas dele, ainda hoje no final da tarde, nos disse que continua estável, que já é uma coisa boa, a posição dele, a situação dele. Mas também muitas pessoas desde ontem perguntam, dá para a gente visitar, dá para a gente ver? Não dá para visitar. O Marne está numa CTI, que é uma central de tratamento intensivo, só é permitida a visita uma vez no dia, poucos minutos, num determinado horário e só aos seus familiares. Entenda-se que só aos seus familiares, entre outros motivos, tem o de a pessoa ter tranquilidade, não ter nenhum tipo de emoção diferente daquela de estar com a sua família, de estar num hospital, porque qualquer emoção um pouco mais forte, fora dos parâmetros normais, pode causar alguma alteração no estado de saúde
dele. Então, eu espero ter explicado a todas as pessoas que querem vê-lo, que querem ir. Por enquanto, ele não pode ser visitado, não deve ser visitado para não sofrer alterações na sua pressão, no seu humor, no seu estado. Então, peço que as pessoas entendam isso e respeitem. É o mais importante, é respeitar o que deve ser feito para a melhora de um paciente. Dr. Ruschel. Dona Magda, vou me dirigir a uma grande parte dos nossos telespectadores. Oba! Vou falar de aposentadoria. Mas primeiro tu vai botar o teu microfone no lugar. Enquanto isso, eu vou passar para Fernanda e depois que tu botares o teu microfone Caiu no a lugar... casa, Marconi. Parece assim, sabe? Parece que tu tá de fantasia. Então bota o microfone e depois tu volta. Me compadeceu. Vamos lá, Fernanda. Eu vou falar de um assunto relacionado ao filme que o colega trouxe da Rosane. Aumento do número de denúncias de violência no Brasil. Não estamos falando só da violência física, tá? Estamos falando da violência moral, da violência psicológica principalmente. A violência psicológica é de difícil diagnóstico. As pessoas que recebem têm dificuldade em entender que aquilo é, sim, uma forma de violência para o indivíduo e que os efeitos dessa violência que a pessoa recebeu são muito maiores do que a violência física. Já existem especialistas dizendo que, acompanhando pacientes, dizendo que o efeito de uma bofetada, de um soco, de um chute, de uma facada, pode vir a ser um pouco menor ainda do que a violência verbal, a violência moral. Aquela que vem mascarada e vem devagar, ela vem aos poucos. Sim, e as pessoas têm com piadinhas, com coisinhas assim, eu sei bem. Segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em 2019 aumentou cerca de 19,96% o número de denúncias pelo 180. Ainda é um número pequeno de denúncias. As pessoas vêm pouco a pouco passando a ter a noção daquilo que recebeu e criar coragem de fazer a sua denúncia. Eu tenho alguma dificuldade de saber, de entender, e até peço até para os colegas, acho que até tem os advogados, enfim, como é que se caracteriza às vezes essa coisa que tu está falando, entendeu? Da violência verbal, moral, sabe? De uma coisa assim que às vezes é difícil, né? Sim. A gente pode... Nesse momento, a pessoa que tem dúvida pode consultar a lei. Ela é bem clara sobre todas as formas de violência moral. Qualquer termo pejorativo, qualquer palavra que te coloque... Chamar de feia é um início de uma violência moral. Mesmo que eu seja feia. Mesmo que tu seja feia. Sei. Mesmo que a coisa esteja feia? Mesmo que a coisa esteja feia. A coisa começa pequena e aí acaba tomando proporções ainda maiores. Claro, tu não vai fazer uma denúncia porque eu fui chamada de feia, eu fui chamado pela escola, aquela questão do bullying. Não, aí é o bullying. O bullying a gente entende. Tu é o gordo do negócio. O gordo da bronca? Não, ela tá falando sério, ajuda ela. Mas Vitorino, hoje qualquer coisa... Vitorino, nos ajuda para ver... A gente não pode colocar que tudo agora é violência moral. Não são todas as formas que são violência moral. Também não precisamos levar tudo a ferro e fogo. Né? A denúncia chega quando a pessoa já percebeu que ou no ambiente do trabalho, no ambiente doméstico, as ofensas seguidas te geram um constrangimento, a pessoa começa a diminuir a sua capacidade de trabalhar, a pessoa começa a se diminuir como indivíduo, como ser humano. Começa pequeno e aí passa a ter efeitos muito maiores, né? De impedir que a pessoa progrida na vida, que tenha desenvolvimento através dessas pequenas coisas que acontecem no cotidiano. Que tem um elemento também, porque a violência moral, ela é a arma do covarde, né? Porque ela é mais fácil de praticar. Exatamente. Porque capotar no soco com alguém é muito mais difícil, né? Assim, tu vai ter que ter uma predisposição, tu vai ter que ver se tu dá conta, né? Tu sair na bofetada com alguém que a coisa é mais complicada. As redes sociais potencializaram isso. Volta e meia você acaba ouvindo coisa de moleque de 13, 14 anos que um cara desse não te diz, que um adulto não te diz num bar, sabe? Então e não tem mais essa. Eu acho que as redes sociais, é aquilo que eu digo, o universo tinha separado imbecis a uma distância saudável, assim, mas aí veio a internet, as uniu e deu voz. Eu posso te dizer uma coisa? Eu ultimamente tenho visto algumas coisas
que eu até não concordava contigo, mas eu passei a concordar contigo. Mas é latente. Eu tenho visto algumas coisas desnecessárias. É verdade. A gente já teve casos. Eu posso ser presa. Eu posso ser presa e posso ser queimada em praça pública. Aqui, volta e meia, tem assim, por exemplo, no aniversário de hoje, a cantora Anitta. Cara, um segundo depois imbecis, troquem de assunto, chega. Sabe, de uma capacidade cognitiva de uma colher de sopa. Assim, você não pode. O Ruschel quer falar sobre o assunto da Fernanda. Uma análise, porque na verdade ela é subjetiva. Eu acho que esse limite, ele é muito pessoal e por isso que se instrui um processo nesse caso. Porque tu pode, como ele disse assim, pode me chamar de feio. E pelo meu temperamento eu vou rir, é feio, tu vai ver, porque eu não me acho feio. E uma pessoa pode entrar em depressão e iniciar. Então, na verdade, tu tem que caracterizar uma situação. É, isso que eu estou perguntando, como é que se caracteriza isso? E o agressor, ele só se desenvolve, ele só cresce quando ele percebe que o objetivo dele foi atingido. Porque eu chamar o Marconi de feio e ele dar risada na minha cara, me inibe e eu paro. Porque eu não vou ficar fazendo de idiota, entendeu? Quando a pessoa sofre. Então, essa é uma relação de ativo e subjetivo, que pode se aplicar para ti e não se aplicar para mim. Então, ela é muito maior do que um simples regramento do que pode e do que não pode. O próprio exemplo a gente teve aqui, por exemplo, essa brincadeira agora que a Magda fez com o microfone. Pega um snowflake dessa geração. Eu já sou. Me ridicularizaste na frente das pessoas. Já estaria agora com lágrimas nos olhos. Magoei, tu é uma grossa, a Magda é uma grossa, mal educada. Eu sou da geração do te pego na saída. E cospe assim, porque, hoje assim, o Eduardinho vai pegar, no meu tempo, né, o Eduardinho pegou o Joãozinho na saída. Hoje ganhou uma outra conotação. O Eduardinho pegou o João na saída de um outro jeito. E quero dizer o seguinte, senhoras e senhores, que eu fiz como brincadeira e tal, mas se eu não tivesse feito aquilo, eu ia depois me ajoelhar em cima dos grãos de milho e ele ia ficar 1 hora, eu ia ficar 30 minutos. Então... Eu entendi como ameaça, por isso nem vou falar da gravata amarela, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Sou eu? Agora que ele deu conta. É contigo? Eu também não sabia que Não tinha dado conta. A circunstância é que define, acho que o Ruschel foi muito oportuno nisso. Você pode dizer a mesma palavra numa circunstância diferente e ser uma ofensa gravíssima. Esse é o problema. Muitas vezes a palavra pode até nem ter uma conotação pesada, mas o contexto da frase... Quer ver uma coisa? O Bolsonaro foi condenado a pagar 30 mil reais para Maria do Rosário. Você viu o que ele disse para Maria do Rosário? Pois é. 2 meses depois, um deputado, no plenário da Câmara, cuspiu na cara dele. Quem foi o punido? Então, assim... O Bolsonaro respondeu para Maria do Rosário que antes passou e atacou ele. Chamou de estuprador. Estuprador. Muito bem. A gloriosa justiça lá do Rio de Janeiro entendeu que isso ele deveria ignorar. Portanto, ele era culpado em responder da forma como respondeu para ela. Quer dizer, veja que os mecanismos de entendimento da justiça hoje colocam por terra de forma constrangedora os princípios ou a intenção do legislador ao criar leis como essa que a Fernanda acaba de trazer aqui para a gente. Aumentou o número de reclamações, de queixas, de denúncias, enfim, mas ao final de tudo a coisa é decidida, e aí, Fernanda, eu vou discordar educadamente com você, quando você disse que as leis estão para ser cumpridas. O problema é que essa lei é muito subjetiva. Ela obedece a uma circunstancialidade absurda. Quer ver uma coisa? A própria justiça brasileira já é de uma circunstancialidade constrangedora. O jornalista Alain da Terça Livre está sendo processado por algo que ele não sabe o que é, que os advogados não podem ver o processo. Ele simplesmente foi intimado a depor no STF por um crime que ele não sabe qual é. Os advogados não têm acesso ao processo, não sabem por que ele foi intimado, não sabe nada. E estão negando para ele. Muito bem. Essa mesma justiça hoje disse que o Greenwald, aquela coisinha, não pode ser processado. O Greenwald, agora à tarde, o juiz não recebeu a denúncia contra ele. Recebeu contra o Zeca, não recebeu contra ele. Então, assim, o problema todo está no fato de que, claro que nunca vai haver uma uniformidade judicial nas decisões, mas o conceito... O norte da justiça tem que ser um só em qualquer país.
hoje no Brasil, infelizmente, é uma esculhambação. Fernanda, a Neneca... Não serve para o outro, né? A Neneca Jung, que acompanha o nosso programa, diz o seguinte: perfeita colocação da Fernanda sobre violência moral. Principalmente se vem de alguém que deveria te amar e cuidar, como violência de pais contra filhos, contra crianças, de parceiros contra parceiros. O teor muda muito. Se a agressão parte de quem deveria cuidar e proteger, se vem de uma pessoa qualquer, quase estranho, não deveria importar tanto. Mas se existem laços fortes entre as pessoas, machuca e machuca muito mais. Exatamente. Os danos dessas palavras, desse ato de tu conseguir denegrir a imagem da pessoa, de tu colocar a pessoa para baixo, que você deveria amar, respeitar e ajudar, e você está prejudicando. A pessoa não para, às vezes, para pensar. Eu acho que não para. Se parasse para pensar nos efeitos a longo prazo, ainda mais num país como o nosso, que não investe em prevenção de nada, nem de saúde psicológica, nem de saúde física, e que não dispõe para toda a sociedade de um tratamento. Difícil diagnosticar, difícil ter tratamento. E se tu recorres à lei para te defender ou para processar alguém, tu como o colega falou, para um serve, para outro caso não serve, não tem uma coisa definida. Um dos maiores exemplos que se tem, que me espanta e vai bem ao encontro do que tu está dizendo, é que quando a gente vai ouvir essas entrevistas, depoimentos de mulheres que sofreram isso, elas dizem que o principal, que o mais o homem tentava fazer dela, é que ela não prestava, que ela não sabia fazer nada, era reduzi-la, e ninguém vai gostar de ti, tu não é bonita, tu é burra. Então, isso é um trabalho lento, gradual, que realmente reduz uma pessoa a ela perder-se, desapropriar-se dos seus valores. Chicão Tufani, vamos lá, Dona Magda, o ombro pra cima, tudo bacaninha. Esse óculos é top. É o óculos e drive para dirigir de noite, amarelo. Já é um dos modelos. E drive para te dirigir de noite. Já é um dos modelos XT? Não, Francesco Tofani Março, vou até te trazer um de presente. Opa, agora gostei. O seguinte, Dona Magda, eu sou um jornalista mais de investigação nesses meus anos de carreira do que um jornalista indoor, que nem eu estou sendo agora. Indoor é quando você está no estúdio. Eu tive nas ruínas de Chichén Itzá, em Cancún, da cultura maia, que eu queria ver os 365 dias por ano no pôr do sol, o equinócio. Fiz uma entrevista maravilhosa, que se tivesse premiação no Rio Grande do Sul, eu ganharia o Mundo dos Travestis em Porto Alegre, sabe? Fiz um plágio até do Otávio Mesquita, que se transformou em gari para fazer uma matéria dessa na noite de São Paulo. Mas eu vou fazer um relato aqui interessantíssimo. Um mendigo de sinaleira, ele ganha mais do que um engenheiro, que um professor, que um jornalista e que um enfermeiro. Eu tenho dados que comprovam isso, números, já que as pessoas não querem pragmatismo. Um semáforo na esquina, ele tem 2 minutos de duração para a pessoa atravessar. Quando o mendigo fica pedindo dinheiro num cruzamento, tipo José de Alencar com Praia de Belas, ele trabalhando 8 horas por dia, ele trabalha numa hora, 30 minutos. E ele recolhe de cada pedida, porque hoje, até você disse, antes de eu dar essa manchete em off, que eles estão dando muito pouco na sinaleira. Então, o cara me disse que eles estão ganhando 0,40, 0,50 de cada pessoa. Mas isso aí dá R$1 por minuto. Ele ganha por hora, eu fiz até o cálculo aqui, R$30 por hora. E em 8 horas ele ganha R$240 por dia, um mendigo. Numa semana de 6 dias, vejam só, ele ganha 1.440, num mês, 5.760. Piso do engenheiro, 5.622. Piso de um enfermeiro, 3.085. Jornalista, 2.664. Veja só. Quanto que ele ganha? Ele ganha 5.000. Vou pra esquina. 760. O mendigo, ele ganha mais do que um engenheiro. O engenheiro tem que te tirar INSS, 8%, papapá. Sabe? É interessante isso, sabe? Eu acho que você mostra que o Brasil é um país de contraste. O cara ficou 5 anos na faculdade e ganha menos que um mendigo. O que diz a nossa economista nesse na verdade,
Tu acha que ele, se investisse esses 5 mil, no que ele deveria investir? Bora pra lá. Bora pra lá. Se fosse verdade, a gente teria visto mais mendigos bem-sucedidos na rua e fora da rua em seguida. Então, não sei, Chicão. Mas é que o mendigo não tem essa noção econômica de... Então eu sou mendiga. De pegar o dinheiro e aplicar. O mendigo é ligado à droga, tem um monte de coisa. Isso, é. Tem um filme do Jason Statham que ele pega uma quadrilha que vem de Hong Kong, de chinês, que explora os mendigos de Los Angeles e as mulheres de programa de rua. Também interessante até isso aí. Mas vale pra gente entender que realmente o brasileiro por si só não faz muito bem cálculo e também não guarda dinheiro. Há uma diferença entre poupar e investir. Né? E o brasileiro não consegue às vezes. Eu tô tentando falar alguma coisa dentro da manchete dele. Eu sinceramente não sei. O Chicão, ele foi didático, ele foi científico. A questão é que a pessoa com esse dinheiro, primeiro que ela não tem a disciplina de trabalhar 8 horas. Eles vão ali, arrecadam R$10, vão lá, compram uma droga, ficam 6 horas fora do ar, voltam. Então eles não têm esse processo, mas o cálculo não está errado, não. Pois eu quero dizer que quem quer ganhar dinheiro, quem quer investir, quem quer fazer render o seu dinheiro, tem que aproveitar o verão agora, quando a SAAF tem tudo para decorar a sua casa, presentear quem você gosta. Na SAAF em Canoas são 800 metros quadrados e mais de 10 mil itens para decoração e presentes. E tudo isso com excelentes preços. Tem quadros pintados à mão, em vários tamanhos, arranjos permanentes de alto acabamento, produtos exclusivos, uma linha enorme de estatuetas resinadas de alto padrão, uma linha grande em cerâmicas decorativas e agora também aparadores de ferro em diversos tamanhos e cores. Aqueles que o Vitorino, um tempo atrás, que ia lá buscar, que ele queria para casa dele, tem lá na SAAF, como também fontes, paisagens e linha esotérica, em diversos tamanhos e também modelos. E é muito fácil de você chegar na SAAF. Você vai pela BR-116, acessa a Avenida Lateral, em frente ao Bourbon de Canoas, e logo em seguida faz o retorno embaixo do viaduto Taboqueirão. Se você vier de Esteio, mantenha o seu lado direito. Fica ao lado do viaduto Taboqueirão, logo que passa a sinaleira. Pronto, você já chegou na SAAF Decoração e Presentes. E lá o seu dinheiro vale bastante. Eu avisar que eu falei com a rapaziada da Boca lá, arrumei uma esquina para fazer isso. Vamos ver como é que vai ser o rendimento. Vou ficar amanhã numa esquina lá, ver se faço os trocadilhos. Bom, então já quem vai trabalhar, vai se aposentar. E aí, Ruxão? Dona Magda, deixa eu me dirigir. Agora já devidamente aparamentado, dona Magda. Agora tá moestrado e aparamentado. Muito bem. Eu quero me dirigir porque nós temos muitos aposentados aqui e a legislação ela vem mudando, dona Magda. Nosso STF, em 2013, ele disse que podia fazer a desaposentação. Em 2016, ele já proibiu e, novamente, a matéria foi cair no STF. E o que ele decidiu hoje, por maioria, que não pode fazer nem a desaposentação, nem a reaposentação. É uma pena, é lamentável, porque, para explicar, lógico, eu usei os termos como chamada, mas o que é a desaposentação e a reaposentação? Me aposentei, voltei a trabalhar, novamente quero me aposentar, eu pegaria então, no caso da reaposentação, pegaria só as contribuições novas e faria uma nova aposentadoria em cima desse cálculo. A desaposentação faria maior, aceitaria que pegasse as contribuições antigas mais as novas, mas sempre isso provocaria um aumento da minha aposentadoria. Bem, o STF hoje, de uma forma definitiva, diz que isso não será permitido. Só para não intranquilizar aqueles que já o fizeram, quem já fez e tem seu direito adquirido, não terá que devolver os seus valores. Isso até o ministro Alexandre de Moraes, que não foi o relator, deixou bem claro, quem já fez isso aí, está usufruindo, não vai ter que devolver dinheiro, nem perder esse direito. Mas realmente é uma coisa que muito se almejou, dona Magda, porque a aposentadoria, ela tem algumas coisas, o sistema de aposentadoria tem algumas coisas que são ruins, porque tu contribuis, às vezes, a vida inteira pelo teto, mas dependendo da idade, tu tens um redutor e não consegue se aposentar pelo teto. Então, isso oportunizava que tu recuperasse, depois de algum tempo, seguindo trabalhando, tu buscasse o teto. E hoje, então, ficou definitivamente sacramentado que tu não conseguirás fazer isso. O fundamento utilizado pelo STF foi simplório.
mais verdadeiro. Olha, eu custo a concordar com o STF, mas dessa vez tem que concordar. Não tem lei que regulamenta a matéria. Isso. Era tudo por princípios, fundamentos, suposição, doutrina. Não tem uma lei que regula a desaposentadoria. Então, nessa, infelizmente, eu tenho que concordar com o STF. Falando não apenas de aposentadoria, mas já que se falou em previdência, enfim, a ideia do governo, né, é colocar, contratar sargentos, suboficiais, enfim, contratação de militares para reduzir, para auxiliar no atendimento às filas intermináveis que tem do INSS, né? A ideia é que estes trabalhadores se unam aos trabalhadores no atendimento dos segurados e no apoio operacional das agências. O governo diz que vai dar preferência a sargentos e suboficiais, oficiais graduados. Eles vão receber um treinamento de 10 dias, durante 10 dias. Eu tenho uma colega de Pilates, que é a Lu, e a Lu é funcionária do INSS, e nós estávamos conversando sobre isso esses dias, e ela me disse que 10 dias é pouco para treiná-los, para eles aprenderem alguma coisa, que é muito, que a gente não tem noção do que eles até entendem que a gente reclame, mas a dificuldade às vezes das pessoas que estão sendo atendidas de dizer as coisas, de lembrar, faz com que tu tenha que trabalhar muito tempo cada pessoa. Vai dar gritaria isso aí. Porque essa contratação, se o governo tentar em caráter emergencial... temporária de servidão. Pois corre o risco de ser derrubado na justiça, se usar, né? E se fizer por edital, vai ser pior ainda, porque o edital tem os editais públicos têm como um dos seus princípios a impessoalidade. Você não pode direcionar, entendeu? Contratando, tá bom, tem que explicar por quê. É uma medida provisória, né? Pois esse é o problema, os fundamentos dessa medida provisória. Porque uma medida provisória é como se fosse uma decisão judicial, você precisa fundamentar o porquê daquela medida provisória e não do cumprimento de uma lei ordinária. Então, tudo leva a crer que se o governo Bolsonaro fizer dessa forma, vai dar problema, vai dar pelo menos Dona Magda, eu só queria complementar o comentário da sua colega, enriquecê-lo, é que na verdade é uma estratégia. Uma estratégia. Como, por exemplo, eu e a Roberta somos técnicos da matéria, mas um precisa fazer um serviço mais braçal porque tem que atender. Tem que ir lá na fila, eles pretendem fazer exatamente que esse trabalho mais simples seja feito por esses novos colaboradores e os técnicos possam vir para a retaguarda para acelerar os processos. Me pareceu uma estratégia. Não, eu acho que a ideia, a estratégia é boa, mas é como diz o Vitorino, e não é de duvidar, né? Porque o problema é vamos combinar que o Bolsonaro tem feito cada coisa, tem que desfazer depois do dia seguinte. O problema é a lei, você não pode, você pode ter boa intenção, mas e o Bolsonaro é marcado de cima, né? Eles controlam a vírgula dele. Fizer alguma coisa fora do tomate... A propósito, tu acha que é fora do tomate o Rogério Marinho como ministro? Muito, Magda, muito. Esse Rogério Marinho é aquele deputado do PSDB do Rio Grande do Norte que era presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara e apresentou uma proposta de reajuste dos planos de saúde acima dos 60 anos, também por faixa etária, além dos reajustes criminosos que a ANS tem dado ao longo do tempo. Porque essa ANS, eu já disse, a ANS tem que ser investigada. Seus conselheiros têm que investigar essa gente. Os reajustes concedidos pela ANS nos últimos 7 anos duplicaram em valores reais e atualizados a mensalidade dos planos de saúde. Com isso, você nunca mais ouviu falar em plano de saúde fechando ou quebrando no Brasil, né? Por quê? Enriqueceram. Mas ouviu as pessoas saindo dos planos de saúde. Desculpe te abrir. Isso não conseguem pagar. Desculpe te Então, assim, e é verdade. O que a gente mais vê é pessoas desesperadas falando que não conseguem mais pagar o plano de saúde. Essa ANS, eu não sei quem são os conselheiros, mas a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, alguém tem que dar uma olhada. A Justiça não, porque a Justiça já foi provocada 2 vezes por conta dos reajustes criminosos que vêm sendo aplicados ano após ano.
e a justiça literalmente escondeu embaixo da mesa. Se fez de salame. A decisão dos magistrados O foi... vocabulário está preto de Jesus. A decisão dos magistrados foi... isso é uma matéria específica e técnica e, portanto, tem que ser decidida por órgão competente. Ou seja, quer dizer o seguinte, não é comigo, se virem. Sim. Porque eu, como juiz, ganho 30 e poucos mil, mais os penduricalhos, e algumas vezes recebo cheque acima de 100 mil. Não gosto então, quando eu querem não mexer. tenho problema de pagar. Vocês que se virem e paguem. Porque a justiça foi provocada 2 vezes e, em 2 oportunidades, 2 instâncias federais amarelaram com o mesmo Vitorino, é como mesmo se não fundamento. tivesse sido feito nada. Nada. Os planos, assim, por exemplo, para quem tem... Eu tenho um caso na minha casa, para quem tem mais de 60 anos, e não interessa se é 61, 2, 3... Agora, se passar dos 5, aí vai ser mais caro. É R$2.000. Como é que uma pessoa aposentada vai pagar R$2.000? Deixa eu pontuar mais um ponto negativo nisso. Por exemplo, a minha mãe, há 2 anos, enfrentou um câncer, uma situação complicada, e ela tinha um plano de saúde desses Top Plus. Sim, 2.0, Mega Master Blaster. Aí, nós lhe oferecemos quarto de frente para a avenida, quarto com sacada, tem Wi-Fi, tem piscina nos fundos lá, tem um deck com um lounge bacana. Tá, mas e o exame que a minha mãe precisa fazer? Esse não vai. Esse não inclui. Tem que ser. Não tá incluído. Mas a gente oferece, vai ter uma senhora, um rapaz que toca sax no final da tarde. É verdade, de frente pro pôr do sol, que é lindo. Tem uma missa na capelinha também. Tem. Você vem a visita de um rapaz. Café da manhã com 4 fatias de pão em vez de 2. Tá, mas e o procedimento realmente do coisa? Não, isso aí não vai cobrir, né? Aí lamentamos muito, né? Marconi, eu trouxe é tão estatística. triste isso, 80% da população brasileira não tem plano, pessoal. Não tem, cara, não consegue. Um número assustador. E esses 20 são resistentes. Dói demais. São sobreviventes. E a maioria deles, Buxa, empresariais. Se fingiu de salame. Os que conseguem manter são empresariais. São empresariais. Porque senão, não, porque empresariais. Sabe o que acontece, assim, ó, Marconi? O que diz a lei? Você só pode reajustar por faixa etária até os 60 anos. Dos 60 anos em diante, os reajustes são concedidos pela ANS. Toda vez que eu falo ANS, me dá ânsia de vômito. Eu também. Porque assim, ó, nos últimos 7 anos, todos os reajustes da ANS foram muito acima da inflação. Em alguns casos, 3 vezes a inflação. Esse ano, o reajuste foi de 7,45. Sabe qual foi a inflação? 3,41. Mais do dobro da inflação. Aí eles dizem, o discurso todo ano, Magda, é mesmo. Se você gravar o discurso desse ano, ou o discurso de... Quando o cara chegar, eu digo, não precisa me dizer que tem o sei. É isso aqui que vai dizer. Tá aqui. É isso aqui. É porque os equipamentos técnicos e os custos hospitalares são diferenciados da mãe do Badan e do diabo do carregue, que infelizmente não pode ficar internado na casa do cacete. Acabou, Parou, Chico. Igual quem saiu uma febreria. Parou, chega, olha aqui, ó. A doutora Roberta fez um comentário qualificado. Qual é a qualificação? Não, antes, eles estão rindo da bancada porque... Não, quero saber a parte séria. Não, é o que ela vai dizer, qual foi o comentário que ela fez. Não, eu estava super concordando com o que o Vitorino estava dizendo, eu estava empolgadíssima, ele estava relatando que a justiça estava colocando as coisas para debaixo do tapete, e eu olhei pro Vitorino e pensei, se fazendo de salame. Aí a bancada inteira quer saber o que é se fazer de salame. Quem quer se fazer de salame? De salame é exatamente isso, fingir que não é comigo. Tipo, olha, ela aprendeu. Porque ela diz um monte de coisa que ela não sabe nem o que é. Depois quando a gente explica pra ela quer se matar. Quando ela quer se matar. Magda, posso falar uma coisa ainda sobre o plano de saúde? Não deve, até já receberam assim, ó, aquele aumento delicioso que chega. Fernanda, feliz aniversário. Logo abaixo. Segue o seu aumento retroativo dos últimos 2 meses, todos nessa fatura. Referentes à concessão da ANS, resolução número tal, de acordo com a sua idade no momento. Tá. Não me mande feliz aniversário. Por que eu fiz esse preâmbulo? Tudo isso é só um preâmbulo. Opa, por quê? Porque sabe quem é esse Rogério Marinho? Esse Rogério Marinho é o deputado federal, presidente da comissão, que queria que, além desses reajustes imorais e criminosos da ANS, fosse concedido também reajuste por faixa etária, Chicão, depois dos 60 anos. Não é mais fácil metralhar os velhinhos na rua? Mas é o que eles fazem. É o que fazem, Vitorino. Eu tô te dizendo esses que caras fazem, não têm limite. Aí, esse cidadão,
Eu fui ouvir os comentaristas políticos, né? A turma das rádios aí que tem aí, a Rádio Havana, a Rádio Zelotes, essas rádios que tem. Aí fui ouvir o pessoal de Brasília. O que você ia dizer? Aí disseram o seguinte: não, é porque o seu Rogério Marinho tem bom trânsito. Quem tem bom trânsito na Câmara Federal, já por mim começa com o pé atrás. Eu também. O cara que tem bom trânsito é aquele que aqui... É do mexe, é o que ajeita. Temos um joguinho. Te dou isso, bem. me dá aquilo. Ele apresenta... Aí ele foi parar no Ministério da Fazenda como coordenador da área de seguros privados do Brasil. Olha que coisinha. Aí puxaram para a área da saúde. A área dos planos de saúde. Coordenar a área de previdência privada, saúde, coisa e tal. Agora... ele saiu dessa área e foi para o Ministério de Integração Regional, que tem uma grana, amigo, no orçamento. Mas ele é um ministro volante, tu não tá... Desenvolvimento Regional. Ele é um ministro volante, tu tá de mal... Mas olha a carinha dele, Valtorino. Olha que coisinha. Aí eu fui olhar o histórico desse ministro. Fui dar uma olhadinha para ver qual é. Rapaz, ele tem uma capacidade de se pendurar em boquinha em Brasília inacreditável. Então ele é morcego. Muito. Morcego. Muito. É Ele vai virar sopa de chinês, logo, logo. Calma. Então, assim, presidente Bolsonaro, sinceramente, ministro, as nomeações são suas, pessoais. Não dá para dizer que foi não sei quem que indicou, não sei quem que indicou, não sei quem que indicou. O senhor mandou muito mal. Esse cara não era para ser ministro, secretário ou coisa nenhuma. Nada. Porque tem o cara que tenta assassinar indiretamente dezenas de milhares de velhinhos brasileiros, na minha opinião, não merece a mínima credibilidade. O senhor coloca esse cidadão num ministério. O senhor errou e errou feio. E anote, o que esse cidadão fizer vai para sua conta. Agora, Gustavo, a gente estava brincando, mas na realidade a gente fica realmente de mãos atadas. Não tem o que a gente possa fazer para mudar isso. E isso realmente é uma situação... Por isso que a gente não tem saída. Essa é a questão. Tem. Calma, Marconi. Calma, Marconi. Marconi, não me venha... Marconi, não me vem de novo querendo botar os canhões de Navarone na rua. Marconi, se tu não te comportar, eu chamo o Chicão. Eu só disse assim. Aí tu vai ver o que é, eu só disse a solução. Tem. Aí tu vai ver o que é a solução. Dona Magda, eu posso cambiar o tema, como vocês brincam? Porque é uma matéria muito relevante. É uma matéria muito relevante que me diz, que me é cara, porque é uma das coisas que eu luto na minha vida inteira e divido com vocês desde que estou nesse programa aqui. Houve uma decisão hoje no STF que acabou com a prescrição dos crimes. E para que vocês entendam, vamos no popular. A grande jogada, dona Magda, era levar uma matéria. Tu tem uma condenação da primeira, leva para o STJ e para o STF, porque ele acaba prescrevendo, porque demorava 10 anos. Lembra quando nós discutimos muito aqui a prisão em segunda instância, que a ideia era levar para a segunda instância, exatamente para que prescrevessem os crimes, né? E então, agora, numa decisão que ainda não é final, é por maioria, porque o julgamento foi interrompido, foi dito o seguinte: no momento que ele é julgado na segunda instância, interrompe e inicia novamente a prescrição. Então, mesmo que o STF demore a julgar o processo, o que também não é bom, mas eu estou dizendo, mesmo que ele demore, aquele tempo não somará ao tempo desde o fato e, portanto, as prescrições que ocorriam eram terríveis. E veja que a decisão do STF vem baseado porque as duas câmaras que tinham no STF decidiam contrariamente. Então, o próprio STF tinham criminosos se beneficiando, ganhando alforria exatamente em cima da prescrição. Então, eu saúdo essa decisão, que é uma confirmação do artigo 117 do Código Penal, que a prescrição parou de prescrever. Tu pode enrolar, tu pode ter bons advogados, ganhar tempo, mas o teu dia vai chegar. Sabe por que o STF fez isso? Sabe a história aquele do pênalti mal marcado, por um lado, e depois outro pênalti mal marcado para o outro? Ou seja, uma lambança para cá, uma lambança para lá. O STF está tentando consertar a meleca que ele fez com a história da prisão em segunda instância. Pode ser. Está tentando consertar. Fizeram uma bobagem e agora fizeram outra bobagem para tentar consertar. Ou seja, prescrição é prescrição. Ela é taxativa nos diplomas legais. Mas o STF fez uma interpretação para tentar consertar a bobagem que fez no ano passado.
aquele desespero para soltar o Lula, fez aquela bobagem da prisão em segunda instância e deu no que deu. Ou seja, na verdade, você toma uma decisão errada e depois decide errado para consertar uma decisão errada. Na minha opinião, é a história do pênalti. Errou 2 vezes. O STF, infelizmente, continua o mesmo. Não, Roberto, então já que tu falou de futebol, não entendeu, vamos voltar à manchete. É que toda vez que o Gustavo dá um exemplo e cita o futebol, eu fico boiando. Mas eu tô Para o Chicão, agora também vai enticar com a guria toda hora. Hoje o que é? Vai enticar com a guria toda hora, só da manchete dela. Construir sempre um astral positivo, mas eu vou falar de um assunto que é um pouco chato. O Brasil, infelizmente, é o campeão mundial de ansiedade. Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo. E também há muito alto o índice de deprimidos. E isso há um impacto absurdo no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas e também na economia. Eu estou sempre aqui tratando de economia e é incrível e assustador a perda que a omissão das empresas no ambiente de trabalho. Porque de 10 atestados médicos, 5 tem a ver com ansiedade ou depressão. Então as pessoas ou não produzem bem, ou faltam ao trabalho, ou criam animosidades. Foi feito um estudo e chegaram à conclusão que se perde $1 trilhão anual em razão dessa omissão dos cuidados que se deveria ter com os deprimidos e os ansiosos no ambiente de trabalho. A Organização Mundial da Saúde localizou que 6% da nossa população hoje no Brasil sofre de depressão, 9% de ansiedade, isso é o triplo da média mundial. Fizeram também um estudo dentro da América Latina e apenas 21% das indústrias, das empresas do nosso país, cuidam dos deprimidos e dos ansiosos. Enquanto que, por exemplo, na Colômbia, 45%, em Porto Rico, 35% e no México, 22% das empresas cuidam dos ansiosos e dos deprimidos. E aí é que vem, 56% das nossas empresas, sabe o que elas fazem com os ansiosos e os deprimidos? Nada. Então, esse é um assunto que, infelizmente... cachaça para cada um. Parou. Não é assim. Não, porque existe também muita dificuldade das pessoas tratar dos assuntos quando eles tratam da saúde mental. Às vezes o próprio deprimido tem um certo preconceito, tem medo de se expor. É uma situação extremamente delicada. E ontem mesmo nós estávamos aqui na bancada falando de espaços onde tem meditação, yoga para as pessoas. Tudo isso colabora. Então, realmente, há de se fazer algo, porque cada vez mais há um aumento dos deprimidos. Eu tive acesso a um conteúdo também, a uns psiquiatras aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que se juntaram com estudiosos se não me engano, do Hospital de Clínicas da Nova Zelândia e da Inglaterra, tá? E eles publicaram um estudo dentro da revista mais importante de psiquiatria de crianças e adolescentes, aonde eles estão construindo um método preventivo de diagnosticar a depressão. Então, há muita evolução nesses estudos e que as empresas precisam se sensibilizar. Então, eu trago um assunto que é um pouquinho... eu acho isso importante, mas tem que dar o descontinho da frescura, né? Tem. O pessoal do serviço público adora um atestado. É por isso que as pessoas têm essa até vergonha de dizer. Entendeu? Os que precisam são prejudicados pelo índice de frescura. Sim. Porque, olha, o serviço público, olha, o que tem de atestado, você não faz ideia o nível de atestado da máquina pública. Sabe por que eu questiono? E aí é que vem, o preconceito é tão grande, é muito grande o número de adolescentes que têm vontade de morrer, que tem dificuldade, uma série de coisas que são deprimidos. Então, assim, a depressão cresceu na nossa sociedade. Sim, isso é uma verdade. Roberta, deixa eu cambiar o tema. Primeiro, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jefferson Furstenau, que a Sam Motors se destaca no cenário brasileiro como uma das maiores revendas do país e o sucesso do Kia Rio está impressionando a todos.
Kia Rio, que a gente lançou com exclusividade pela Rede Pampa, lá no Summer Lounge. Ele me mandou um WhatsApp, eu não li, será que é o meu carro que ele mandou? Isso, ele tá louco de vontade que você ande de Kia Rio. Ah, que bom, eu também posso mandar ela para casa. Manda que tudo bem. Pode deixar que eu faço seguro, eu faço emplacamento, só mandar o carro. Também As vontades conjugaram. Vai lá, vai lá. O Marconi também quer, então tá. Magda, já que a gente está falando em estrada, a Metroplan, ela é responsável pela realização de contratos de obras nos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Ela detém recursos significativos e esses recursos são destinados à troca com os municípios através de recursos compartilhados para várias obras. Metroplan está com obras paradas há mais de 6 meses no município de Alvorada por falta de recursos, porque a Metroplan não está repassando os recursos. Então eu quero fazer um pedido especial aqui ao governador Eduardo Leite, à presidência, à coordenação da Metroplan, para que dê uma olhadinha, porque são 6 meses de obras paradas e algumas obras, quanto mais tempo ficam paradas, mais caro custam, porque elas entram num processo de degeneração. Quem lida com construção civil sabe o que eu estou falando. Então, queria fazer um apelo aqui à Metroplan para que desse uma olhadinha lá no município de Alvorada, que, aliás, Magda, conseguiu um negócio bacana, reduziu em 44% o número de homicídios. Sabe o que o prefeito fez? O prefeito lá é delegado Apolo. Ah, bom, tá bem. Você sabe o que ele fez? Ele disse, segurança pública é comigo mesmo. Criou uma guarda municipal, armou a guarda municipal, Chicão. Começou a botar os guardas municipais a fazer ronda nas paradas de ônibus, onde acontece de 60% a 70% dos furtos e roubos. E onde pega a população menos carente, mais carente, né? Mais dificuldade. E assim, ronda 5, 5 e meia, 6 horas da manhã nas paradas, porque tem gente que sai à noite de casa e a vagabundagem assalta. Assalta trabalhador, rapaz, para roubar celular, roubar. Os caras roubam marmita com comida. Aí a Guarda Municipal armada acabou a bagunça e reduziu em 44% o número de homicídios. Parabéns, parabéns. E agora que o Pai Paulinho fez a lavagem da escadaria, vai melhorar mais. Não vai ganhar, então. Bom, o Apolo está fazendo uma boa gestão, isso é inegável. Isso é muito... E o cercamento da cidade também, que tinha um projeto do governo federal que gosta de botar as câmeras. Sei. Pô, tem município que não aproveitou isso. Isso é de uma burrice inacreditável. O governo federal dava todo o sistema, pagava tudo. Câmera. Aí o prefeito botou câmera em tudo que é lugar. A Guarda Municipal só fica acompanhando aqui. Tem uma aglomeração, um negócio meio suspeito. Alô, unidade tal, pá, pum. Nos Estados Unidos é assim. Pô, num município pequeno e pobre como Alvorada, os caras estão dando jeito de fazer um negócio legal. Muito legal. Deixa eu dar voz aqui a alguns dos nossos telespectadores, principalmente pelo e-mail, atualidades@pampa.com.br. Há pouco nós falávamos sobre atendimento no INSS, o que vão fazer, filas, e o Vladimir Roberto da Cruz, que é de Novo Hamburgo, diz o seguinte: saibam os senhores que os funcionários da Serpro estão em greve devido ao desmonte do órgão, o que explica o atraso no atendimento dos beneficiários do INSS. Esse é um dos motivos, né? O outro é que eles têm pouca gente mesmo, me disse essa minha amiga, essa minha parceira de Pilates, a Lu, porque ela disse que eles saem porque é muito desgastante e estressante aquele trabalho deles. Então eles saem muito tempo assim para se tratar e tem que ser afastados por um tempo, essa coisa de um funcionário bateu em não sei quem, as pessoas ficam no auge do estresse, né? Então Magda, tem muita gente. Eu quero complementar essa notícia dizendo que a greve da Serpro pode agravar, mas ela não é a causadora, porque a greve é recente e esse problema que nós temos, ele vem de vários meses. E agora esta mobilização está oportunizando, se trabalha com a ideia de em maio, junho, estar com a regularização disso. E só para se entender, são benefícios importantíssimos, não é só de aposentadoria, tem licença maternidade, tem seguro-desemprego, então tem muitas pessoas que dependem dessa verba para sobreviver, né? É importante a regularização disso. Fernanda. Vamos falar sobre intoxicação por mercúrio, uma dieta rica em frutos do mar. A atriz americana Janelle Monáe afirma ter sido intoxicada por uma dieta restrita à base de frutos do mar. Segundo ela, queria se beneficiar da beleza através do consumo
exclusivo de frutos do mar, peixes, mariscos e outros. Sim, tudo que vem do mar. Não pega salva-vida, nem... Como assim, dona Magda? Peraí, dona. Dá muita separação. Peraí, Mas se for das praias gaúchas, amplia o leque um pouco do que vem. Mas é só para a pessoa... Porque daqui a pouco uma pessoa diz, eu estou fazendo... Tô fazendo uma dieta do mar, só com frutos do mar. Salvar a vida Salvar a vida, Não. Magda, a gente tinha o programa que a gente tinha lá no litoral, tinha um personagem cômico, o Ruschel participava também do programa lá, o Batata Pimentão, que é um personagem cômico do rádio, que um colega nosso faz aqui de Porto Alegre, e ele dizia o seguinte, ele ficava um pouco no programa e dizia, dá licença que agora eu tenho que ir para o meu afogamento das 11. Isso aí. Simulava um afogamento. Voltando ao foco da matéria, isso aí. Essas dietas malucas, né, as chamadas dietas extremamente restritivas, precisam ser pensadas e indicadas por um médico, um nutricionista. O caso do mercúrio, a dieta restritiva, né, dos alimentos do fruto do mar, afeta o sistema nervoso do indivíduo. É uma grande loucura as pessoas que fazem essas dietas extremamente restritivas. Não é a mesma coisa que um vegetariano, aquele que não come o carboidrato em excesso, low carb. Essas são as dietas que podem ser usadas. Agora, restringir a certas substâncias que contêm produtos tóxicos e vão acabar gerando um dano gravíssimo para a saúde. É um pouquinho ignorante, né? Bastante. Porque qualquer pessoa sabe que tu não pode só comer frutos do mar. Eu acho que todo castigo pro trouxa é pouco. Ai, tu é cruel não, também. te interromper, tu vai uma seguir? pessoa adulta. Não, eu só queria falar Que sobre uma isso. pessoa adulta se prestar esse tipo de coisa, mas eu não só vou comer frutos do mar. Pô, é óbvio que tu vai comprometer teu organismo, mas é óbvio, vai te faltar nutriente. É isso, as pessoas ou elas querem seguir modinha, ou elas querem comer, jantar e almoçar. Elas esquecem que o corpo é uma máquina, ela precisa de X nutrientes, uns produzem, outros não produzem. Para isso existe a suplementação, o acompanhamento de um nutricionista. Agora ficam criando essas. A dieta só da aguinha com limão de manhã cedo, com o braço esquerdo erguido. Sabe umas bobagens? O braço esquerdo eu não faço. Marconi, Por isso que a minha não está dando certo. Então, eu tô tomando aguinha, mas não levanta o braço. Eu quero pegar a tua deixa, Marconi, que ela é importante, porque nós tivemos no mês passado desbaratado uma quadrilha. Esse pessoal, dona Magda, está vendendo produtos milagrosos, como tu diz aí, de questão de baixar peso, né? E depois o que se pegou nessa quadrilha é que a substância foi levada para um laboratório para analisar. Ali tinha substâncias proibidas pela Anvisa, substâncias nocivas. Então, pessoal, não existe vida fácil. Não existe. Primeiro, pegue um profissional, porque tu quer emagrecer, pegue um profissional para te orientar. Segunda, balanceie a alimentação, porque se tu deixa de comer alguma coisa, teu organismo precisa, não pode simplesmente parar. Depende da vida que tu tem. Tu faz um esforço físico, eu faço outro. Doutor Ruschel, eu tenho balanceado. Eu pego a costela gorda, faço assim. E se for caro, a questão, porque normalmente é. Agora, para de comer carne, tá cara. Não come carne. Ou faz que nem eu, casa com uma nutricionista. Que tu deu o golpe nela, né? Mas é óbvio, né? Mas tu sim, era magrinho. Mas aí... sim, pra todo mundo ouvir. Como é que nós chegamos a isso? Mas é que os nossos telespectadores são nossos amiguinhos. E nós somos coleguinhas, então... Ainda bem que essa hora que ela já foi. Não, mas tem... A gente posta... Para, dona Mãe. Posta. Me ajuda que eu te ajudo, dona Mãe. Mas é verdade. Essa coisa da... Eu estou fazendo uma reeducação alimentar. Isso. Mas no sentido de tirar as coisas ruins. Exatamente. Eu não vou dizer o que cada um tem as suas coisas, enfim. É lógico, Mas, naturalmente, tu acaba perdendo algumas medidas, algumas coisas. Agora, tem que levar a sério. Eu, como não levo a sério sempre, eu não estou com mais dificuldade de atingir o meu objetivo. Mas eu sou feliz assim, porque não pode sofrer. Eu estou fazendo uma falta de educação alimentar. Que é Não, assim, ó. Mas aquela carne continua aquele mesmo jeito? Aquele mesmo jeito. Então lamento, né? Não tem como, né? Não vai melhorar, Vitor. As pessoas, tu fica 10 horas numa academia, 10 anos pra tentar entrar em forma, aí os caras querem te convencer que se tu comprar uma pílula e tomar uma pílula, tu vai virar o Tarzan. Eu deixo. Eu digo, pessoal, vamos se antenar. Tu não quer mais concorrência, né? Não, mas é que assim, tu avisa uma vez, né? Aí o cidadão, ele teima.
Né? E vem, não, porque eu vi no YouTube, eu vi o vídeo. Isso. A próxima, o que tu acha? Cacho, compra 2, toma 2 com vodka. Toma 2 vodka. Chicão, Dobra a dose. Dobra a meta. fala alguma coisa. Dobra a meta. Eu não faço essas Não, coisas tá tudo aí. bem, sim, ficando quieto no programa, tu tá bem, Eu mas a gente faço. quer que tu fale. que tu Agora eu traga. tô fazendo a dieta do arroz. Tem um dia por semana que eu como só arroz. É japonês? Tem japonês na família. Vai longe. Só assistir. Essa eu não conhecia, como é que é? De coisa. Isso é bom porque dá uma limpeza no organismo. Mas é com arroz? lógico. Tu acha que é com arroz? Arroz, já fiz com a banana no ano passado, te lembra? Uma vez por dia, só banana, uma vez por semana. E nos outros dias tu come o quê? Eu almoço uma laminuta normalmente. Ah, bom. E de manhã uma torradinha com café com leite e de noite torrado café com leite. Feito no micro-ondas. Aquele E a micro-ondas torrada que tu me feita deu. na torradeira. Exatamente, o Mário que tu me Barcelos deu. te deu de presente. Não, o Mário Barcelos Isso te aí. deu. Fui eu que te dei. Eu te dei o... Mas só que a tomada não entrava na tomada. O pessoal lá do mercadinho tiveram que ir lá e fazer uma nova tomada pra mim. Pô, dona Magda me deu o micro e não deu a tomada. vou- Chuca. não, Aí é claro, né? eu Por já isso sei. que eu não atinjo o meu peso. Olha essa tomada aí. Olha só, ele reclamou. Eu sei o que aconteceu, Chico. Acontece, Era um tridente. acontece que de uns tempos pra cá, todos os aparelhos domésticos têm aquela Trifase. tomada tripla. A gente faz. E Não a tua tem. casa não tem. Então a gente tem que chamar um eletricista. Mas fizemos Coloca em algum uma lugar. operação. Compra o extensor. O velho Benjamin. Fizemos uma operação, tá legal. Mas o Benjamin. Dependendo do que tu vai ligar, não pode usar o adaptador. É perigoso, né? Não, mas é micro-ondas. Não, é pior, é micro-ondas. Secador de torradeira, cabelo, não pode usar. Arranca o O pino do Chicão meio. não tem secador de cabelo. Arranca o pino também. Arranca o pino do Vamos meio. no popular, e vai de arranca o dois, pino. cara. Aquele do meio não é só... ligando Gente, secador parem um de pouquinho, cabelo. parem um pouquinho, parem um pouquinho, Não parem um tem pouquinho, secador de parem um pouquinho. Secador de cabelo, Vocês ligou. parem de dizer isso porque o Chicão acredita. Ele vai chegar lá, não pode fazer isso. Dá, E sim. tem outras pessoas que estão ouvindo que acham que é verdade. Ele que falou. Mas não. Acredita em disco voador, essas coisas. Tudo. Terra plana. Não, mas a verdade quando tu começa... da gravatinha amarelinha lá. Hã? Tá Foi me o pintinho atacando da lá. gravatinha O problema é a amarelinha. gravatinha Tá me amarelinha. atacando. Isso, lá. foi ele que falou que tira o pino fora. Mas é que ele não tem um pino, né? Por isso que ele diz Cara, essas não coisas. tinha, não, no meu caso. não tem um não, pino. no meu Esse caso, menino. dona Magda, Pois não. Não tinha 3 flechas. 3 flechas. Olha, eu sou velho. Porque Flecha. O problema a dele sua torradeira era de 3 flechas e a minha tomada não era. só tinha duas. Só tem duas Aí o flechas. cara foi lá e fez uma E aí tu adaptação. não tinha onde enfiar o pino, é isso? É, isso aí. Ah, começou. Vamos Aí já virou um lance. Vamos botar moral nesse negócio Quero aí. trazer um assunto Nossa, que é comeu bem tratado essa com maçã muito... hoje, hein? Essa é Vamos lá, doutor Russo, continua. eu tô- Só para descontrair um pouquinho. Eu tô com Vamos lá. 100% de aproveitamento hoje, Marconi. Eu sou muito ruxo. Hashtag muito ruxo. Sabe que tem um assunto que tem sido tratado pela imprensa brasileira com muito recato e não poderia ser diferente pela nossa bancada. Mas foi a morte de um colega, um extremamente famoso, que foi a morte do Gugu Liberato, Sim. né? Que teve a morte, né? Tínhamos um caso, ele tinha 3 filhos e a partir dali iniciou-se uma pendência judicial sem previsão de saída. Por que eu trago hoje? Porque hoje houve uma decisão judicial do juiz reduzindo a pensão de 100 mil reais para 10 mil dólares, que seria o equivalente a 4.300, 4.400, seria aí 43 mil. 43 mil, 10 mil dólares. Isso, 43. Por mês? Mas por mensais, isso. Na verdade, a discussão ela é muito mais ampla, dona Magda, porque a discussão é, eles não tinham o termo de casamento, não casaram, Sim. nem de união estável, Ok. mas coabitaram e fizeram 3 filhos. Oficialmente a versão é essa. Então aí ele foi e fez ainda em 2011 fez um testamento onde ele deixava tudo para os filhos e deixava 2 mansões para ela tão somente. Evidentemente que com a morte precoce dele, se abriu o testamento, ela constituiu um advogado que agora almeja 50% do patrimônio. Essa é a discussão que teremos pela frente para acompanhar o que aconteceu, porque a família defende que não havia o casamento, embora os 3 filhos e a coabitação, né? Enquanto ela defende exatamente o contrário, que a mãe
dos 3 filhos e com ele estava há 30 anos. E ela, é verdade, o caso Marielle tem acompanhado, Gostem né? ou não. Gostem ou não, Tinha ela... uma união estável, moravam na mesma casa, que tinham bobagem. 3 filhos. O juiz que não reconhecesse a união Agora, estável... só porque ele é o Gugu Liberato não vai valer? Não, é porque vale para qualquer casamento. E mais do que isso, Vitorino, mais do que isso, o casamento ele não se constitui somente pela conjunção carnal. Exatamente. Ela pode deixar de acontecer ou nunca ter acontecido, mas a coabitação, os filhos, hoje por uma versão moderna que é a inseminação, né? Tu dá a ideia de que tu queria constituir um lar. Quando ele morreu, eles estavam na própria casa dele, onde morava ele, ela e as 3 crianças. Se isso não é união estável, dona Magda, eu não sei o que seria união estável. Não, agora... Até porque se conjunção carnal configurasse união estável, o Chicão tinha 17.428 casamentos. Não responde. O cara não pode gostar de mulher, tem que ser que nem ele gosta de homem. A guria riu. Não, Vitorino, não, sabe que não. Não baixa o nível. Todo mundo sabe que não é verdade. A abelhinha do Zump aqui não fica me Olha aqui, ó, vamos parar de mimimi, como diz a nossa telespectadora aqui, Alzira Levis Duber. Prezada bancada, sempre trazendo assuntos interessantes, o Marconi em especial, acompanhava pela rádio. Inclusive, um dia escrevi para ele dizendo que me achava covarde, pois não tinha coragem dele. Chega de mimimi, não se pode mais brincar, não se pode mais elogiar. E quando o Gabriel Pensador cantava a loira burra, fiquei caladinha. E você vai me processar por te chamar de Leide, que ela me chama de Leide, mas é verdade. Um abraço, Alzir, que ela é fã do Marconi. Fico muito grato. Deixa a dica até, porque é libertador quando você perde o medo do dedo apontado. A gente vive essa onda do... Não, mas é tudo, você diz... o dedo. Eu acho muito mais bonito um cabelo louro, assim, do que um cabelo... você é racista, vá pro inferno, chega uma hora que tu aponta... Tu perde o dedo, sabe? O medo do dedo apontado. E o dedo? Tu perde, assim, tu aponta. Aliás, Eu já fui chamado de um por tubo falar na em vida. perder Entra aqui, dedo. sai aqui. Mas a Regina Duarte agora, o que o Zé de Abreu falou? Aquilo é constrangedor. Cadê a turma da lacração? Não tem, é seletiva. É seletiva. Ninguém se manifestou. É em nome do projeto, não é em nome das mulheres. Tu ia falar alguma coisa? Ninguém deixou, né? Não, eu só queria colocar do outro bloco que a gente tirou a questão que o colega falou sobre as pessoas que têm depressão, ansiedade. Fazendo o tratamento ou não, os psiquiatras afirmam que se a pessoa usar o álcool ou o açúcar para melhorar o seu ânimo naquele momento, a gente acaba fazendo isso. Isso não ajuda. Num primeiro momento... Também? O açúcar também. Açúcar e álcool. Eleva açúcar através do chocolate. Açúcar no doce. No doce. Num primeiro momento. No segundo momento, te joga mais para baixo. E a pessoa vai lá e come chocolate de novo e bebe de novo. E ela eleva e abaixa. Fica o pico, né, oscilando. Eu sabia que o álcool pegou, mas não sabia que o açúcar álcool e açúcar, sim. Os psiquiatras cortam o consumo do chocolate, do açúcar, quando está fazendo o tratamento de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tá, assim, Ou seja, qualquer coisa doce é perigosa para depressão. Não Não obrigatoriamente. E tem outra coisa. E tem um consumo moderado. O que a Fernanda está dizendo tem que se observar. Isto pode acontecer, isto acontece com algumas pessoas, não é o bolo sol. Não é uma coisa assim, com todo mundo. Não, tem pessoas que têm alguns problemas, seja de síndrome de pânico, ou qualquer problema cognitivo, qualquer coisa assim. Tem umas para as quais o açúcar não ajuda, outras sim, e tem alguns produtos, algumas coisas também, que tem uma coisa depressiva. Não, mas eu acho que o que ela quis dizer... Castanhas é bom, né? O que ela quis dizer, dona Mari, é que quando tu tem a patologia, tu tem que tratar com um especialista. Isso que eu estou dizendo. Eu está dizendo que para todo mundo não pode comer açúcar. Sempre eu acho que tem que tratar. Ainda que para um faça bem ou mal o álcool, que faça bem ou mal o chocolate, isso são alívios, são paliativos. Mas tendo que tu tiveres a patologia, e eu considero a depressão o mal do século. Tá? Eu acho que foi uma grande descoberta as pessoas descobrirem, se conseguir identificar no ser humano a depressão, porque tu faz o enfrentamento e trata, e pessoas às vezes voltaram para a vida. Pessoas que não conseguiam produzir, não conseguiam trabalhar. Eles estão identificando, é por isso que eu não sou especialista nisso, é complicado. Mas isso começou com o Dr. Freud, né? Que ele catalogou essa patologia como uma doença.
Sim, mas é. Ele catalogou. Não, porque até então era considerado como um distúrbio emocional. Mas não, era segregado. As pessoas. Tem uma novela no ar que mostra uma menina que é... No século XIX era distúrbio emocional. Exato. A partir dos... E era tratado como louco, né? Aí o Dr. Freud, depois Jung, passaram a tratar como uma patologia médica. E outra coisa, a síndrome do pânico, as pessoas, quando veio, de 20 anos para cá que se conseguiu popularizar, se identificar isso, né? A pessoa tinha síndrome do pânico, que diz que é uma das coisas mais terríveis que tem, a descrição diz que tem a crise. Pode consultar comigo que eu tive. Exato, tu tem a sensação de que vai morrer, tu tens a sensação de que aos teus pés abriu um buraco e tu vai cair. Diz que é uma sensação terrível e que se repete. Então, isso hoje se descobriu medicação que regulariza uma determinada enzima que falta em ti, tu regulariza. Então, a ciência veio para isso, né, pessoal? Para colaborar com a gente. Mas sempre sob os cuidados de um profissional muito bom na área. Porque nem assim, o que tu tá tomando? Me dá, eu vou tomar essa tua pílula porque eu acho que eu tô... Não, porque isso pode ser um veneno. Automedicação com psicotrópico é encostar um tambor no revólver na cabeça. É verdade, é verdade. E nesse meio tempo, atividade física, qualquer espécie, qualquer uma caminhada em volta da quadra. Aliar o tratamento com medicamento e a... Sexo tá nessa atividade? Até porque normalmente a pessoa não quer mais fazer sexo. Gente, preciso ajuda. Não, mas aí o depressivo, a pessoa com depressão, normalmente morre até por causa da medicação. Não, mas a síndrome de pânico, esse é o período que me dá. Cada boleto que entra embaixo da porta, eu... Essa não é bem não sai de casa. Por isso que eu não saio de casa. Mas o segundo Marconi, sexo ajuda. Então, por favor, gente, solidariedade nesse meu momento difícil. Viu? Tu dissesse isso? Mas eu não deixo de concordar. Você tá louco pra ir embora, né? Então tu concorda que é pra ver se passa logo. Não, tá certo, não vou polemizar. Marconi, tu não trabalha por horário, Marconi. Tem que cumprir, Marconi. Tu ia comentar mais alguma coisa que eu ia dizer que ajuda. Todo tipo de atividade que te deixa feliz, contente, realizado, prazerosa. Então não é o teu caso. Ajuda. Ué. Não, desculpa. Sexo não deixa de ser atividade física? Não, mas que... mas é uma boa desculpa. Essa é uma boa desculpa. Mas que te cause alegria. Exatamente. Eu não fiz origem desprazer. Qual é o problema que vocês dois têm? É a cor amarela, os dois pintinhos da gravatinha dos óculos amarelos. Mas esse aqui é teu amigo, até tá te ajudando. Não tá não, tu tá me ironizando. Rachou o vestiário. É o Marconi. O Marconi rachou o vestiário. É o Marconi. Rachou o vestiário, Roberto. Que eu sou irônico. Rachou o vestiário, é assim que começa, rachou o vestiário. Eu me sinto Rachou o vestiário. Agora dizer que eu sou irônico, agora... Olha, as pessoas continuaram falando sobre... Olha aqui, ó. Aí tem uma coisa maravilhosa. O meu irmão disse que quando morava em Porto Alegre, sobre o negócio da tua pesquisa, que todo mundo achou bárbaro, eles que tinham uma vizinha que saía de casa todos os dias, super bem vestida e tal, com a bolsa. Aí chegava num lugar, ela trocava todo de roupa e pedia nas esquinas. Igual o filme. Era chique, vivia super bem. Mas tu sabe, empreendedoria. Dona Magda, quando eu tirava a faculdade, eu fui Hare Krishna, sabia? Eu pregava na sinaleira paz e amor. Isso está no livro. Isso está no livro. Eu passei a década de 70 todo com batas. Olha, eu tenho um parente que já foi tudo isso que tu foste. E ele é vigarista. Já foi, inclusive, preso. Mas e tu é chique. Não, mas nunca fui vigarista até. Eu sou um cara de uma boa índole. Mas eu acreditava em Hare Rama, Hare Krishna. Hare Hare. E tu tinha trancinha? Não tinha. Eu usava uma tiara no cabelo. O Chicão usava uma tiara. Ao contar esta passagem maravilhosa da vida, eu imediatamente li e questionei, né? Sim. Mas está no livro, ao que a doutora Roberta me respondeu. Sim, eu li. A doutora Roberta... Tu é um cara dura, né? Pessoal, vamos embora, Marconi! Lentica com a guria. Nós chegamos ao final de mais uma Atualidades Pampa. Voltamos nesta sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, e contamos com a sua companhia. Até lá!
Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.